Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 8 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. CPI do Esgoto convoca presidente do SAMAI para explicar a assinatura de aditivo no contrato de concessão. Praça do Empreendedor abre atendimento especial para mês em débitos com o governo federal. Vila Germânica vira palco de oferta de serviços públicos neste sábado. BEC Metropolitano começam a disputa pelo retorno à elite do futebol catarinense. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo muda no final de semana, segundo a previsão do Alerta Blue. A chegada de uma massa de ar frio e seco deve deixar o tempo firme e despencar a temperatura ao amanhecer. Nos próximos dias, a mínima pode ficar entre 6 e 7 graus. Essa condição deve durar pelo menos até terça-feira da próxima semana. A Prefeitura de Blumenau suspendeu o 5º aditivo do contrato de concessão do esgoto aqui em Blumenau. Hoje à tarde, o prefeito Egídio Ferrari utilizou as redes sociais para divulgar que estava revogando o aditivo que ele mesmo assinou no contrato de concessão. Na prática, isso cancela o reajuste de 10,7%, a coleta de resíduos com caminhão limpa-fossa e o prolongamento do contrato de concessão por mais 10 anos. Segundo o prefeito, a medida se deve por fatos novos que surgiram recentemente. Ele se refere a um levantamento feito pelo SAMAI que constatou que a empresa teria levado vantagem no valor de 27 milhões de reais em obras realizadas na cidade. Recebemos essa semana um relatório de auditoria que estava sendo feito desde 2023 e que apontou a execução com má qualidade das obras do sistema de esgoto. E isso eu não vou aceitar. A revogação do aditivo, de forma prática, suspende o reajuste de 10,7% sobre a tarifa do esgoto. E está também suspensa a coleta obrigatória do esgoto domiciliar pelos caminhões da BRK, bem como a cobrança desse serviço. Claro, a gente vai aprofundar o estudo, dar à empresa o direito de defesa como deve ser, mas eu não descarto fazer uma nova licitação de serviço para corrigir as distorções e evitar que a população pague o que não é devido e a empresa receba mais do que deveria. Vai ser realizada amanhã no Parque Vila Germânica a edição de agosto do programa Prefeitura nos Bairros. Todas as secretarias municipais e demais órgãos vão oferecer serviços e atividades das 9 da manhã até o meio-dia. As edições anteriores somaram mais de 12 mil atendimentos. Olá! Hoje, no nosso quadro Saúde Mental, vamos correlacionar com as somatizações. É comum, muitas vezes, as pessoas terem algum mal no corpo e não entenderem por que isso surgiu naquele momento, como algum tipo de alergia, dor de cabeça, algum mal-estar hepático no fígado, até mesmo no intestino, criar algum desconforto. Pois então, nós estamos falando não de doenças, nós estamos falando de sintomas. Sintomas gerados pela somatização, pela corporificação de um pensamento,
um sentimento, uma emoção, um padrão de estar na vida. A maneira como nós estamos vivendo os estresses geram respostas. E como nós somos um ser integral, tu não és uma mente e um corpo. Nós somos uma coisa só. Como disse Deus para Moisés, eu sou. Como é o teu nome? Eu sou. Nós somos. Então, este ser, ele reflete. Ele tem questões emocionais, questões físicas que derivam e se trocam, se intercomunicam. Portanto, cada vez mais é importante nos voltarmos para as nossas estratégias de lidar com situações desagradáveis, desconfortáveis e estressantes. Porque nós não vamos eliminar muitos problemas. Os problemas continuarão. O que nós precisamos fazer, segundo Jacolev Moreno, é criar uma nova resposta para problemas antigos. Então, à medida que nós vamos gerando novas respostas, nós vamos impactando menos o estresse também no nosso corpo. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. A urbanização da margem esquerda do rio Itajaí-Açu, na região central de Blumenau, deve ser concluída até o fim do mês, segundo previsão da Prefeitura. Dos 900 metros da obra, 80% estariam concluídos. Os trabalhos estão concentrados nas calçadas, ciclovia, mobiliário, iluminação e também na fase de acabamento. A Praça do Empreendedor, em Blumenau, auxilia microempreendedores individuais a regularizar débitos com o governo federal. Até o final do mês de setembro é possível comparecer na Praça do Empreendedor, consultar a situação e, em caso de necessidade, regularizar a situação. Para isso, basta procurar o atendimento, como afirma o diretor de apoio ao empreendedor, Anderson Veiga. Traga seu CNPJ, traga seus documentos pessoais, venha até nós, vamos verificar em que situação que está esses débitos, se está endividativo ou não, mesmo que não esteja, a gente também tem outras tabelas de negociações aqui que o governo disponibilizou, e principalmente para quem está endividativo. Não aproveite que você tem até 70% de desconto desses débitos para fazer a negociação. Então venha, nos procure. Novamente, a gente está aqui no Shopping Parque Europeu, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17h30, não fechamos para o almoço. Não perca essa oportunidade, não corra o risco de chegar no fim do ano e ter seu CNPJ desenquadrado. Então nos procure, venha e vamos negociar. Obrigado. O grupo alemão Vox Club confirmou presença na Oktoberfest deste ano. Eles se apresentam nos dias 23, 24 e 25 de outubro e participam de um dos desfiles oficiais da festa. Esta vai ser a 7ª participação da boy band na festa de Blumenau. Olá pessoal, estamos começando mais um Momento Nutrição aqui no seu Jornal de Blumenau. E hoje para fazer um alerta muito importante. Dia 8 de agosto é comemorado o Dia da Prevenção e Controle ao Colesterol Alto. Aqui no Brasil, cerca de 4 entre 10 adultos apresentam alterações no colesterol. É uma doença silenciosa e tem sinais e sintomas muito genéricos, como por exemplo palpitações, hipertensão e fadiga. O colesterol alto vai levando à deposição de gordura nas nossas artérias, levando ao processo chamado arteriosclerose. E o desfecho trágico dessa alteração é, infelizmente, o infarto agudo do miocárdio ou o AVC. 70% do colesterol é produzido no nosso próprio fígado e 30% é adquirido da dieta. Algumas pessoas apresentam a hipercolesterolemia familiar, que é já um fator genético para alteração no colesterol.
Bom, e como nós podemos cuidar para que o nosso colesterol esteja sempre em níveis ideais? Precisamos de hábitos de vida saudáveis. Primeiro, realmente ter rotina de exercício físico. Melhorar a nossa qualidade de sono e manejo de estresse. E na alimentação, nós precisamos reduzir ao máximo a ingestão de gordura saturada, que está presente principalmente nas carnes, nos lácteos, e nós precisamos melhorar a ingestão de fibras, porque as fibras lá no nosso intestino vai fazer o controle e a diminuição da absorção da gordura que nós ingerimos na nossa alimentação. Fontes de fibras como frutas, legumes, folhosos, feijão, aveia, grãos integrais são muito bem-vindos para o controle do colesterol. Quando necessário, também é utilizado a medicação e junto dela a melhora da alimentação para voltar esse colesterol a níveis ideais. É muito importante fazer também os exames periódicos, para conhecermos então o nosso perfil lipídico, como está o nosso perfil lipídico e a quantidade ou a dosagem do nosso colesterol lá no nosso sangue. Isso faz com que a gente possa prevenir desfechos mais trágicos lá na frente, né, ao passar dos anos. Não deixem de cuidar da alimentação e deem muita atenção à rotina de exercício físico. Façam os seus exames periodicamente para ter, então, uma qualidade de vida melhor. Cuidem para não ter alteração no colesterol e assim a gente possa ter uma qualidade de vida e uma longevidade melhor. Eu fico por aqui em mais uma sexta-feira com o nosso Momento Nutrição. Eu te espero semana que vem. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Olá, Jorge, tudo bem? Um abraço para você, um abraço também para o amigo ligado aqui no Jornal de Blumenau. Deixa eu começar o primeiro destaque aqui para falar da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que terá rodada nesse final de semana. Os jogos do sábado, Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória da Bahia. A equipe do Bragantino enfrenta o Inter de Porto Alegre, o Fortaleza joga contra o Botafogo do Rio e o Bahia recebe a equipe do Fluminense. Já no domingo, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos, também o Grêmio recebendo o Sport do Recife. Já na segunda-feira, outro jogo no Rio Grande do Sul, tem Juventude e Corinthians. Hoje o Blumenau Futsal joga contra a equipe do Umuarama, jogo marcado para as 7h30 da noite lá no Paraná, em Umuarama. Partida que tem aí, né, a sequência da LNF, a Liga Nacional de Futsal 2025, onde a equipe ainda não venceu na competição. Destaque para as semifinais do Campeonato Catarinense de Futebol. Aqui em Blumenau, domingo, tem Metropolitano contra a equipe do Carlos Zenó. R$10 o valor do preço do ingresso para o torcedor que quiser comprar lá na bilheteria. Na hora tem os ingressos para comprar, tá certo? Metropolitano e Carlos Zenó, domingo, 3 da tarde, com transmissão da 100.1 FM e da Rádio Blue Sports. Sábado, 3 da tarde, lá em Imbituba, o Camboriú recebe o Beck, também com transmissão da 100.1 FM e também da Blue Sports. O Beck, que fez a melhor campanha na competição, faz o primeiro jogo fora de casa e decide dia 17 aqui no Complexo Esportivo do SESI para saber se avança ou não. O Sinésio Mendes Júnior apita o jogo lá na cidade de Imbituba, né? O Camboriú mandava os jogos aqui, brigou o presidente com o Pavan, era outro partido político que o presidente apoiava, o Pavan foi lá e tesourada, por isso está mandando jogos lá na cidade de Imbituba. O Roberto Santos Garcia não foi aprovado ou autorizado pela prefeitura, por isso que joga fora de casa a equipe do Camboriú. Expectativa de um bom público lá amanhã. Na segunda-feira a gente vai destacar aí, sem dúvida nenhuma, aí, esses dois jogos aí das semifinais, jogos de ida, hein? Tá valendo a volta do futebol de Blumenau para a elite do futebol catarinense. Final de semana, domingo, 2 jogos, Copa LBF Taça Cidade de Blumenau. 3 da tarde, lá no Canto do Rio, tem Canto do Rio e Salto do Norte. É o jogo da volta. Na ida, o Salto Norte venceu por 3-2.
Agora o Canto do Rio precisa vencer por 2 gols de diferença. E o outro jogo, lá no Alvorada, lá na Colina, o Alvorada recebe o Atlético Itopava. Na ida, a equipe do Alvorada ganhou lá no Guilherme Reis por 2-1. Agora joga pelo empate diante do seu torcedor para estar na final da Copa LBF Taça Cidade de Blumenau. Tchau, Jorge. Um abraço. Segunda-feira a gente destaca aí o final de semana esportivo. A seguir vamos falar como os problemas no cérebro afetam as emoções. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então, o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção.
Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora, mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligados ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né? Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos como tumores ou lesões podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto em um ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferente do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro, ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? Importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçado, bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento.
Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Uhum. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade? Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro. Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós primeiro vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar: doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar? Removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem, eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes eu identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância, eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses. né? Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema. Né? Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer?
Primeiro básico, cuidar aquilo que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, né? Evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico, fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro. Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade, um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.